Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui nesta noite para celebrarmos o culto da ressurreição. Apesar de nós não estarmos presentes fisicamente na igreja, o Espírito Santo de Deus nos une, onde quer que nós estivermos. Cada um está no seu lar, cada um está fazendo em algum lugar, mas o Espírito Santo de Deus nesse momento nos une para o louvor e adoração ao nosso Deus. A palavra de Deus nos diz assim: estando elas, as mulheres, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Estamos aqui nesta noite para celebrarmos o nome do nosso Deus. Nós vamos nesse instante cantar. Você pode nos acompanhar aí no seu inário. Nós vamos cantar Eis morto o Salvador na sepultura. Eis morto o Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Vamos nesse instante ter uma palavra de oração, louvando a Deus pelo Cristo ressurreto que está entre nós. Oramos, minha esposa vai estar fazendo esta oração. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Que dia, Senhor! Que dia magnífico, onde celebramos a vitória Tua sobre a morte. Ó vitória secular, ó vitória que vai trazer vida a todos aqueles que também aceitarem a Jesus como seu Salvador. Ó Pai, recebe o nosso louvor pelo dia de hoje, porque a nossa vida não terminou na sexta-feira, Senhor, na tristeza dos nossos pecados, na punição e na morte, mas estamos hoje celebrando a Tua vitória, vitória que o Senhor nos concedeu através da fé em Jesus Cristo. Ó, glória seja dada ao Teu nome. Jesus amado, mais uma vez e constantemente, Senhor, te pedimos que o Senhor arrebanhe os Teus, para que estes tempos sejam apressados para a Tua vinda, para nos buscar, para que estejamos para sempre contigo, longe, Senhor, das doenças, das tristezas, naquele lugar, Senhor, onde a traça não corrói coisa nenhuma, nem tristeza, Senhor, e nem dor existe ali. Ó Pai, que esta boa nova toque os corações verdadeiramente, Senhor, para que as pessoas que estão conosco agora, principalmente, especialmente as pessoas e os irmãos, amigos da Igreja Presbiteriana da Vila Rosalina e da Igreja Presbiteriana Pão da Vida, possam, Senhor, realmente não apenas achar bonito e comemorar como todos estão comemorando, mas que Jesus Cristo seja uma realidade no coração de cada um. Ó Santo Espírito de Deus, exercita, Senhor, faça, ó Pai, executa a Tua obra no coração de cada um. Te pedimos isso na mediação de Jesus Cristo, nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém. Amém.
Meus irmãos, nós vamos nesse instante ter um momento de louvor, nós vamos estar louvando ao nosso Deus e, portanto, a Elise vai estar nos conduzindo nesse momento. E agora nós vamos cantar aquele cântico que diz: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar e nos perdoar. Na cruz ele morreu pelo meu e pelo seu pecado, mas ele ressurgiu. Jesus não ficou na cruz, ele agora vivo está e vive eternamente com o Pai.
Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 22, 23 e 24. Atos, capítulo 2, versos 22, 23 e 24. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ler daqui a pouquinho, tá? Eu gostaria de hoje, meus irmãos, hoje é domingo de Páscoa e estamos no meio deste caos. No começo, as pessoas mais velhas estavam no grupo de risco, mas agora temos notícia que adultos abaixo de 60 anos, jovens, adolescentes e até bebês, voluntários deixam suas casas, seus filhos no cuidado de um dos cônjuges, com o objetivo de ajudar, mesmo assim estão morrendo. Médicos, enfermeiros, paramédicos, perdendo as suas vidas, contaminados ao ajudar aqueles que estão infectados. Nesse contexto, chegou a Páscoa. Ela é muito mais do que nós imaginamos. A primeira vez que a ressurreição foi pregada foi no Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo e Pedro pregou. A ressurreição foi pregada e ouça o que Pedro diz no texto que eu pedi para os irmãos abrirem. Diz assim: varões israelitas, diz o sermão de Pedro, varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de ímpios, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Portanto, não era possível fosse ele retido por ela. Meus irmãos, nesse texto que acabamos de ler do sermão de Pedro, nós vemos três aspectos, um em cada versículo. Estudemos esses três aspectos, meditemos nesses três versículos que eu gostaria de nesta noite compartilhar com os irmãos. O primeiro é o plano de cura que Deus tem para nós, para a humanidade. Uma questão que aparece de tempos em tempos como este é: onde Deus está? Onde está Deus? Onde ele estava quando tudo isso começou? Por que Deus permite isso tudo? Por que Deus faz isso? Então vemos estas questões de todos os lados e todas as perguntas revelam de como Deus se relaciona com o mundo. Essas perguntas sugerem que Deus desapareceu e que ele está lá em cima em algum lugar, saiu de cena e está alheio a todo este sofrimento e que ele deveria estar atento. A outra questão é: por que Deus fez isso tudo? Essa posição defende que Deus é um movedor de fantoches. Será que ele é mesmo? Um trabalhador de fantoches que move todos os bonecos, que somos nós a seu bel prazer? Mas não é isso o que nos diz esses versículos que lemos em Atos, capítulo 2, o verso 22, 23 e 24. Existem algumas opiniões teológicas sobre isto. Primeiro, nós vivemos numa tendência de pensamentos onde podemos chegar à conclusão de que Deus decide e move tudo, e nós não somos responsáveis por nada. Como tudo depende 100% de Deus e 0% de nós. Outros podem pensar que nós somos os responsáveis. Nossas escolhas decidem a história e fazemos as coisas acontecerem
ficando Deus por trás dos acontecimentos, agindo apenas em certos casos, executando um milagre aqui, outro ali, e assim tudo depende 100% de nós e 0% de Deus. Ou mesmo aqueles outros teólogos que ensinam que 50% é de Deus e 50% é de nós. Mas o fato é absolutamente bíblico e certo é que Deus tem um plano, Deus tem um desígnio. Jesus deveria cumprir este plano, esse propósito de Deus, morrendo na cruz, executando, cumprindo este plano. Os propósitos de Deus são cumpridos na história. Jesus deveria passar pela cruz, ele deveria morrer na cruz. Esse propósito, esse desígnio de Deus vem desde a eternidade. Jesus esteve e está e sempre estará completamente no controle da história. Isso significa que o que acontece hoje, todos os acontecimentos estão no controle de Deus. Embora o que aconteceu agora com a Covid-19, ou coronavírus, e todas as demais tragédias pessoais da vida, serem consequências da ação do homem, Deus usa todas as circunstâncias para o cumprimento dos seus propósitos e dos seus desígnios. Se você, meu irmão, olhar para a cruz e em sua mente imaginar você mesmo ao pé da cruz, você poderia pensar do mesmo modo dos que estiveram de fato ali. Pensariam e pensaram: este homem fez tantos milagres e poderia fazer o de descer da cruz. E agora? Como ficaremos? Depositaremos toda a nossa confiança e a nossa esperança nele. Mas ele estava cumprindo o seu plano. Ele estava trazendo a vida através da morte, trazendo ressurreição através da mesma. Ele estava passando, atravessando o vale em direção à montanha. Permita-me citar outro exemplo. O profeta Abacuque começou a sua profecia dizendo: veja Israel, Senhor. Senhor, veja Israel. O país está se destruindo, se esvaindo. Veja as pessoas, elas estão adorando ídolos, oprimindo os pobres. Tudo está errado em Israel e agora a Babilônia nos oprime. Faça alguma coisa, Senhor. E Deus diz: eu vou fazer sim, vou agir contra isto. Sabe o que eu vou fazer? O que eu estou para fazer é bem pior do que está acontecendo agora. A Babilônia virá e vos levará o povo cativo, e amassarão Israel e levarão todos como escravo. E os babilônicos fizeram isto, amando de Deus. O objetivo deles era acabar com a cultura de Israel, era humilhá-los de todas as maneiras, é fazer com que a próxima geração de israelitas crescesse como babilônicos, que perdesse totalmente a sua identidade. Iriam tentar destruir por completo a cultura judaica, a sua personalidade como nação, a sua identidade. Isso foi terrível. O povo gemeu e disse: o que está acontecendo aqui? Nada pior poderia ter nos acontecido. Veja esta calamidade. Mas nós sabemos, meus irmãos, através da história e da Bíblia, que o povo foi realmente levado como escravo, mas não perdeu a sua identidade. Na realidade, eles aprenderam a ser como a minoria e mantiveram a sua identidade cultural e voltaram a se reunir nas sinagogas. O que Deus fez, na realidade, foi trazer ressurreição através da morte. Deus fez que esse povo voltasse para Ele, o Deus vivo, através de um grande sofrimento. Ele sempre tem um plano.
Deus tem um desígnio e um plano para cada um de nós. Eu gostaria de contar uma ilustração para vocês, para nós entendermos melhor. Um pastor, cuidador de ovelhas, ao tratá-las contra os diversos parasitas, amarravam a ovelha uma a uma e a mergulhava num barril com todo tipo de pesticida para livrá-las de doenças. Se a ovelha pudesse pensar, elas diriam: o que esse pastor está fazendo comigo? Ele está querendo me matar. De algum modo, a ovelha entenderia que esta ação era para o seu bem e não haveria outro modo de imunizá-lo. Se o pastor não fizesse isso, a ovelha morreria de doenças de todo tipo. Há um plano, há um desígnio, e a ovelha não pode ver isto, mas há um pastor, há um plano, há um desígnio de Deus para as nossas vidas. Então, eu sei que há um plano, e eu não sei qual é, e você de igual forma também não sabe. A cruz e a ressurreição nos dizem que todas as coisas cooperam para o nosso bem, o que significa que Deus trabalha em meio a tudo. Esta é a primeira verdade que nós encontramos neste texto. A segunda verdade, meus irmãos, é que a morte e a ressurreição de Cristo, um poder é quebrado. O verso 24 nos diz isso. A palavra retido de que a morte não pôde retê-lo, nessa frase significa que a morte não pôde segurar Jesus, significa que Jesus quebrou o poder da morte. Há um hino que diz: a morte não pôde segurar Jesus, meu Senhor. Ele quebrou as algemas da morte. A morte não tem mais poder sobre ele, porque ele pagou o preço do pecado. Se você tivesse cometido um crime e a penalidade desse crime fosse passar 2 anos na prisão e você tivesse cumprido esse período, a prisão não teria mais poder sobre você. Suponhamos que a sentença fosse para que você ficasse na prisão até o meio-dia. Ao meio-dia e 1 minuto, a prisão não mais poderia detê-lo, porque o preço já teria sido pago. Jesus pagou o preço por todo aquele que nele crê. Tem a sua dívida paga, não deve mais nada. A morte não pode mais segurar, perdeu o seu poder. Há 2 tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. Mas Deus pagou o preço e agora todo aquele que nele crê está livre do poder da morte, do medo da morte. Um ateísta poeta escreveu: a morte é uma executora, mas por causa de Jesus, a morte se transformou em um jardim, onde Jesus nos colocou para florescermos, como uma planta colocada no solo, que morre logo após floresce. Assim florescemos através da morte, segundo a eficácia do poder de Jesus, que venceu a morte, que ressurgiu, que conquistou a morte e nos ofereceu essa conquista, que oferta a nós, através da crença nele, a vida eterna. Todos aqueles que creem em Jesus recebem esta oferta. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como diz as Escrituras, como um bulbo de tulipa, que colocado no solo emerge uma bela flor, e como os outros bulbos que conhecemos, floresce quando são enterrados. Gostaria de contar outra ilustração para podermos compreender melhor esta verdade.
um pregador, à beira da sepultura da sua mãe, ele disse: eu estava orando a Deus para que Deus curasse minha mãe. E eu obtive uma resposta. Deus sempre nos responde. A resposta de Deus foi bem clara. Ela será curada, ou ela será curada. Ela viverá, ou ela viverá. Ela estará com a família, ou ela estará com a família. Ela será cuidada, ou ela será cuidada. Esse é o fim do poder da morte. O poder da morte foi destruído. E como o poder da morte foi destruído, meus irmãos? Porque Jesus destruiu este poder. Essa é a passagem de Jesus como vencedor, como conquistador, como redentor. E o último versículo que nós lemos, fala de um vencedor. Quem é esse vencedor? Hebreus capítulo 2 nos diz que Jesus é o pioneiro da ressurreição, é o vencedor. Quando Davi e Golias lutaram, eles lutaram como dois indivíduos. O exército filisteu estava de um lado e o exército de Israel do outro lado. Ser vencedor ou se tornar escravo dependia da vitória do guerreiro. E apenas dois indivíduos lutavam, mas a vitória ou a derrota era imputada a todo o exército. Os exércitos não se confrontavam, apenas Davi e Golias. E nesse tipo de luta na antiguidade, o vencedor concedia ao seu exército a vitória, embora o exército não tivesse lutado. Davi venceu e a vitória foi imputada ao exército de Israel, mesmo sem este exército ter lutado. Jesus é o lutador que venceu a batalha contra a morte, que conquistou esta vitória e imputou esta vitória ao seu povo, a todo aquele que crê. Todo aquele que crê recebe a vitória que Jesus teve sobre a morte. Eu sou pastor e capelão. Já presenciei as pessoas morrerem. No seu leito de morte, leio a Bíblia e alguns dizem: não quero morrer. Eu pergunto por quê? E algumas respondem: porque eu não estou preparado, não vivi uma vida boa. Mas eu sempre falo ao coração deles: Jesus viveu, passou pela morte e Ele está oferecendo a vitória sobre a morte. Convide Ele para entrar no seu coração. Não tenha medo. Se você crer em Jesus, a vitória que Jesus teve sobre a morte também será a sua vitória. Tudo que a morte pode trazer a você, a um crente, é te fazer melhor. O pior que pode acontecer é o melhor que pode acontecer. Olha só isso. Porque a morte é um inimigo vencido por Jesus. O apóstolo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 55, ele nos diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É como se ele estivesse aqui zombando da morte. A morte já não tem poder algum sobre aquele que aceitou a Jesus como Salvador. Todo aquele que assim o faz e aceita Jesus como Salvador pode ter esse tipo de certeza. Não tema a morte. Jesus ressuscitou para que você e eu tivéssemos vida, e vida em abundância. A morte não tem mais poder sobre nós. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame a bênção dele sobre a sua vida, e que Deus te abrace e que você possa ficar confiante na sua obra e tudo que ele fez por nós. Nós vamos nesse instante
orar ao Senhor, vamos pedir a bênção de Deus. Antes eu gostaria de dar um aviso, um pequeno aviso. O primeiro aviso importante: algumas pessoas da Igreja Presbiteriana da Vila Rosalina estão nos perguntando como que pode entregar o seu dízimo. Conversando com a nossa tesoureira, a Catiene, ela nos informou que é só você avisar a ela, ou telefonar, ou escrever no WhatsApp, ela vai na sua casa buscar. Então, aqueles que estão preparados, ligue para ela, converse com ela, ela está preparada para fazer isso. Ela se dispôs de boa vontade a fazer isso. E eu gostaria também de, nesta noite, cumprimentar a Juliana e o Paulo Júnior. Hoje, eles ficaram sabendo esse final de semana que vão ser avós. Deus abençoe, Deus esteja com o Bruno, a sua esposa, e abençoando a vida desse casal, desse presente que eles recebem. Tem mais algum aviso, querida? Não, né? Então, essa semana nós vamos ter as nossas lives. Na terça-feira, 8 horas da manhã, é feita para o Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, às 8 da manhã. E quarta-feira, 8 horas da noite, sexta-feira, 8 horas da noite, tá? Então, nós vamos manter a nossa comunicação no WhatsApp e que Deus esteja abençoando a todos, tá bom? Nós vamos nesse instante orar, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Lembre que na morte de Cristo, Jesus venceu a morte e agora na sua ressurreição nós temos vida eterna. A ressurreição de Cristo, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então não tenha medo, não fique ansioso, não fique desesperado, cheio de incerteza. Tenha a certeza de que Jesus morreu e que Jesus está vivo. Isso nos basta. Quem compreende essa mensagem, ele descansa nos momentos difíceis que este mundo está nos trazendo agora. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós queremos nesse instante louvar o bendizer o teu grandioso nome. Te louvamos, ó Deus, por grandes bênçãos que o Senhor tem concedido a todos nós. Pedimos, ó Pai, que o Senhor receba a nossa gratidão, porque um dia o Senhor nos amou de tal forma que o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz. Um plano eterno de Deus. Ele veio para morrer no nosso lugar, pagar a nossa culpa, o nosso pecado, vencer a morte. E te louvamos, ó Deus, porque a vitória de Jesus Cristo agora pela fé se aplica à minha vida. Eu peço, ó Deus, que cada um de nós que estamos aqui participando desse momento, possamos confiar na vitória que Jesus teve sobre a morte. E essa vitória pertence a mim e a você e a todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque também Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Ele agora, ó Deus, nos dá vida. Assim como Ele ressuscitou dentre os mortos, todos nós também que cremos em Jesus ressuscitaremos para uma vida eterna. Por isso, Pai, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e suplicamos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre nós. Eu suplico nesse instante, ó Deus, que o Senhor venha visitar todas as famílias da nossa igreja. Visite, ó Deus, com cada um com Teu poder e graça. Abençoe a vida de cada um deles, Senhor. Derrame a Tua bênção, derrame o Teu poder sobre cada um de nós e que nós possamos viver de cabeça levantada, sabendo que nós temos um Deus da qual nós podemos confiar e descansar. Conceda, ó Deus, a cada um de nós, nesses momentos de incertezas, nesses momentos, ó Deus, de tantas notícias ruins, nesses momentos de morte, ó Deus, nós coloque em nosso coração a certeza de que Jesus controla todas as coisas. Por isso, Pai, dá-nos uma semana de paz, uma semana de bênçãos e uma semana confiante nas Tuas mãos bondosas. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. E agora, amados irmãos, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, e que a presença poderosa do Espírito Santo repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma semana especial guardada pelas poderosas mãos do nosso Deus. Amém. Muito obrigado.